Jesus. Esquecemos de tudo, Pai. Esquecemos de tudo que está lá fora, Jesus. E adoramos o santo, 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 santo nome, que é sobre todos os nomes, que é sobre tudo, que é sobre tudo, Senhor. Aleluia. Obrigado, Daniel. Culto missionário, eu sempre falo com o irmão Jacinto que eu acho que
essa visão, eu acho que teria que ser pelo menos um domingo por mês. A gente deveria ter o culto missionário, porque missões é o coração da igreja na face da terra. Missões é aquilo que impulsiona o desejo, a vontade de Deus e o projeto de Deus para o ser humano. Amém? Feche seus olhos, vou fazer só mais uma oração. Senhor, meu Deus e Pai, graças eu te dou, porque nós estamos aqui, meu Pai, nessa igreja, nessa manhã, meu Pai, de domingo, aonde nós podemos, meu Pai, expressar com total liberdade, ó Deus, a nossa, meu Pai, fé cristã. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos que tem países, meu Pai, que pessoas não podem nem falar, meu Pai, que é cristã, porque ela será perseguida, será morta e será mesmo, meu Pai, até exposta à vergonha. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade, meu Pai. Obrigado por nós termos aqui uma igreja, um lugar para congregar. Obrigado por cada vida que aqui está essa noite. Toma esse momento, Pai, nas tuas mãos. O Senhor já falou conosco, Pai, através, meu Pai, da abertura, através, meu Pai, aqui dos louvores, através dos cânticos. Agora é o momento, Pai, onde nós vamos refletir, meditar na tua santa e sagrada palavra. Estou aqui, Pai, como instrumento que o Senhor possa usar a minha vida, que o Senhor possa também transformar a minha vida, o meu coração, e acender uma chama, meu Pai, aonde venha, meu Pai, ter um amor ardente, incandescente pelas almas que estão perdidas aí fora, para que eu possa, meu Pai, ser comovido e movido pelo Teu Espírito, para levar a Tua palavra, meu Pai, àqueles que estão carentes e necessitados. Amém. Meu Pai, nos conscientiza disso. Meu Pai, nos inteira disso, para que possamos, meu Pai, levar à frente, continuar, meu Pai, proclamando as boas novas do Teu reino. Meu Pai, a Tua palavra, ela não pode parar, até que venha se cumprir que esse Evangelho, Pai, será pregado nos 4 cantos dessa terra, como foi falado aqui. Levanta, meu Pai, cefeiros aqui essa noite. Levante, meu Pai, semeadores aqui essa noite. Meu Pai, que a boca da Tua igreja não venha, meu Pai, se calar na face dessa terra. Que a boca da Tua igreja, Pai, não venha estar fechada na face dessa terra. Mas que o Senhor possa, meu Pai, nessa manhã, meu Pai, a começar da minha vida e dessa igreja, trazer uma unção, meu Pai, um renovo do Espírito Santo, como aquele, meu Pai, dos tempos de Atos dos Apóstolos, que é onde os Teus filhos, ó Pai, pregavam a Tua palavra com eloquência, ousadia, com intrepidez, e assim a Tua igreja ia crescendo dia após dia, em números, meu Pai, e também em discípulos que iam, meu Pai, fazendo mais discípulos, e assim o Teu reino, meu Pai, chegou até hoje em nossas vidas. Obrigado, Pai, fala conosco, é o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode assentar, você pode depois ler sua Bíblia sentado mesmo. Irmãos, não tem nada mais importante para o ser humano e mais valoroso na face da terra do que a sua alma. Talvez você não sabe isso. O bem mais precioso que você tem na sua vida não é o seu filho. O bem mais precioso que você tem na sua vida não é a sua conta bancária, que talvez você tenha nela $100.000 ou até mesmo $1 milhão. Não é a sua esposa, não é a sua casa, não é o seu carro. Porque no reino espiritual, no mundo espiritual, a coisa que tem mais valor se chama alma. E é você que é incumbido de você mesmo cuidar da sua alma. Eu não posso te salvar. Jesus é o Salvador, e o único que pode conectar a sua salvação com Jesus é você mesmo. Você está responsável ou pela sua salvação ou por sua condenação. A Bíblia fala que nós não devemos ajuntar tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem comem, mas sim no céu, onde ninguém pode te roubar. E nós vemos muitas pessoas hoje vivendo um mundo onde o consumismo, onde a vontade de ter as coisas parece que é maior do que a vontade de você ter uma experiência verdadeira com Deus e de você zelar pela sua alma e pela sua salvação. O bem mais precioso que você deve zelar por ele se chama sua alma. Porque depois dessa vida, você tem que estar consciente disso. Existe uma vida chamada vida eterna. E é lá que você vai viver o resto da sua vida.
A Bíblia fala que basta o homem uma vez só morrer, e depois da morte vai vir o julgamento de Deus. E você que está aqui essa noite tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e saber disso, a partir de hoje, zele pela sua alma, zele pela sua salvação, porque sua alma está em jogo. Existe demônios que estão de olho em sua alma, existe Satanás que está de olho em sua alma, mas glória a Deus que tem Jesus também, que pagou um preço por ela, e Ele não somente está de olho na sua alma, Ele é o dono da sua alma. Pode dar glória a Deus por isso. Aleluia. Irmãos, missões é algo muito forte. Quando o Jacinto conversou comigo, eu não queria ainda pregar, porque eu passei por um processo na minha vida de alguns problemas e fiquei algum tempo afastado. Mas não existe nada nessa terra, irmãos, que mexe mais comigo do que Deus e a palavra dele. Sempre estive estudando, sempre estive lendo, sempre estive buscando Deus. Graças a Deus chegou a hora. Agradeço ao evangelista Jacinto pela oportunidade, agradeço ao pastor Cássio também pela confiança, e que os irmãos me tolerem aí por alguns minutos. Amém? Amém. Que nós vamos aqui aprender algo da palavra de Deus. Irmãos, nós cristãos temos que estar conscientes da necessidade dos dias em que nós vivemos de pregar Jesus para as pessoas. Nós vemos diariamente pessoas, foi bem esclarecido aqui pela Marília, que quando nós falamos de missões, muitas das vezes nós logo focamos África, Paquistão, Afeganistão, países muçulmanos, aonde o evangelho é restrito, porcentagem mínima de 0,3% de cristãos nesses países. Mas ao nosso redor aqui hoje, onde nós vivemos, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso contexto de vida, existem pessoas que também estão passando dificuldades na sua vida e precisam ouvir falar de Jesus. E nós que somos cristãos temos que ter essa consciência e temos que estar incumbidos de difundir esse evangelho e levar essas boas novas para essas pessoas que muitas vezes estão sem direção. Amém? Sentado mesmo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 29, versículo 1. Atos dos Apóstolos 29, versículo 1. Estava conversando ontem com o evangelista Jacinto. Eu tinha uma mensagem preparada que ele me falou na segunda-feira. Eu preparei a mensagem, e ontem, quando eu comecei a escrever ela, Deus foi e mudou. 29, 1. O pastor está doido, irmão? Não tem na Bíblia de vocês Atos 29, versículo 1? Não? Tem certeza? Peguei vocês hoje, hein? Sabe por que não tem Atos 29, capítulo 1 na Bíblia de vocês? Porque o capítulo 29 e versículo 1 de Atos é você que está vivendo ele hoje. Aleluia! Continuando a obra que Jesus começou na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, na vida de Paulo e na vida da igreja. Nós ainda estamos vivendo Atos. Diga para o seu irmão, você ainda está vivendo Atos. Atos do Apóstolo agora, comigo, 28, versículo 30 e 31. Agora sim, né, irmão? Versículo 30 e 31. Só um minutinho, fica de pé em reverência à santa palavra de Deus. Quero ser breve. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinando as coisas referente ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode se sentar. Aleluia. Atos, quando eu pedi você para abrir a palavra em Atos 29, eu tinha um propósito para falar isso, porque você ainda faz parte dessa história. O Evangelho de Cristo, irmão, só chegou até nós porque teve homens e mulheres de Deus que tiveram coragem de enfrentar feras, tiveram coragem de enfrentar
perseguição, tiveram coragem de entregar a vida deles para não ser zombados, para serem zombados, para serem maltratados, escorraçados, mas não abrir a boca para falar: eu nego Jesus. Foram fiéis até a morte. E nós estamos vivendo tempos em que nós vivemos diante de pessoas perdidas da mesma forma. Nós vivemos tempos em que é extremamente necessário pessoas testemunhar de Jesus. Nós vivemos tempos em onde o mundo da tecnologia está avançando tanto, que está tentando fazer com que o homem venha viver dependente da tecnologia e venha até mesmo ser um robô. Para quem não sabe, já está entrando em alto grau a colocação de chip no corpo de pessoas, cumprimento da palavra de Apocalipse, o final dos tempos. Nós temos que abrir nossos olhos, irmãos, e ser mais preciso na nossa caminhada com Jesus. Nós estamos vivendo tempos em que nós precisamos ajudar essas pessoas que estão fracas espiritualmente, sem direção, sem paz. Pessoas que estão vivendo uma vida não porque quer, porque estão sendo subjugadas ou por demônios, ou por situações, a viver numa forma dessa degradante. E esse não é o querer, não é a vontade, nem o propósito de Deus para nenhum ser humano. A vontade e o propósito de Deus para todo ser humano é que ele viva bem, em paz, seja alegre com sua família e tenha prosperidade na terra. E nesses últimos versículos que nós lemos aqui, nós vemos um fechamento através do escritor Lucas, demonstrando e focando a importância de como fechou esse livro. Porque nós vamos ver que a partir do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, muda a história do reino de Deus. Desce o Espírito Santo, Pentecoste acontece, Paulo começa a pregar o Evangelho, 3.000 almas ali arrebanhadas naquele dia. Logo no outro dia, mais 2.000, chega a congregação de 5.000, e assim vai crescendo. A perseguição vem, espalha os cristãos ali para Samaria. A partir do capítulo 9 de Atos, começa a história de Saulo perseguindo a igreja. Ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Jesus se revela para ele e mostra para ele uma obra específica que ele tinha que fazer, que agora ele seria pregador e ele seria aquele que levaria, proclamaria o Evangelho aos gentios. E ele agora, já no capítulo 9, ele começa a pregar essa palavra. Nesses últimos versículos nós vemos, irmãos, que Paulo, ele começa agora a fazer a vontade e o propósito de Deus para a vida dele. E todos nós aqui, Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um chamado para a nossa vida. Deus tem um ministério para a nossa vida. Talvez você fale: mas eu nunca vou ser um pastor, eu nunca vou ser uma missionária, eu nunca vou ser um diácono. Tudo bem, mas dentro do corpo de Cristo, você tem um chamado que é levar as pessoas a Jesus Cristo, que é a sua responsabilidade. Aleluia. Levar o Evangelho da salvação àqueles que estão carentes e necessitados. Seja ele grande, seja ele pequeno, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele preto, seja ele alemão, seja ele de qual cor, raça, povo, nação e língua, é nossa responsabilidade levar Cristo para essas pessoas. Nós temos que ter essa consciência. E o apóstolo Paulo, ele é uma junção dessa completude, que todas as pessoas que compareceram diante dele, ele não perdeu nenhuma oportunidade na vida dele. E nesse texto, nós aprendemos aqui algumas lições que vai nos ajudar a fazer a obra de Deus nesses dias em que nós vivemos. Se você for ver aqui, a Bíblia fala que ele ficou por 2 anos preso ali na cidade de Roma. Só dar uma pausa aqui para você entender. Paulo, ele foi levado cativo, ele foi levado preso para Roma, porque os judeus estavam falando que ele estava fazendo falso testemunho, levantando falso testemunho. E naquela época Roma era o império, e todo julgamento que acontecia em Roma, e Paulo era um cidadão romano, ele tinha que ser julgado lá. Só que chegando o dia do julgamento dele, não apareceu nem o judeu para condenar ele, mas ele ficou à prisão domiciliar. E naqueles 2 anos que ele ficou preso ali, ele não parou de pregar o Evangelho. Naqueles 2 anos que ele ficou preso ali, ele não parou de falar de Jesus.
Pelo contrário, irmãos, se nós somos ver Atos dos Apóstolos, quanto mais perseguida era a igreja, quanto mais perseguida era o povo de Deus, mais crescia a obra. Eu acho que a oração que nós devemos fazer hoje para a igreja de Deus despertar é: Deus, coloca perseguição na sua igreja. Aí a igreja vai começar a pregar o evangelho. Os países onde o evangelho não entra, existem países, irmãos, que pessoas não têm uma Bíblia para pregar, para ler. Pessoas não têm nem mesmo uma folha da Bíblia. Lá na Coreia do Norte tem pessoas que andam 40 quilômetros para ir no lugar escutar uma parte da Bíblia, para memorizar aquela parte da Bíblia, para depois voltar os 40 quilômetros e reunir com o povo e falar aquilo que ouviu daquele outro que tinha uma parte da Bíblia. E hoje muitas das vezes nós temos em nossa casa mais de 10, 15, 20 Bíblias, e às vezes ela fica fechada a semana toda e nós não lemos a Bíblia. Será que nós estamos sendo responsáveis com as almas que estão aí fora, morrendo e padecendo? Essa responsabilidade não é de Deus, é da igreja, é nossa, é minha, é sua. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui que ele era um homem que o coração dele ardia, o coração dele queimava por almas. Ele tinha uma chama incandescente que não apagava. Aonde ele ia, aonde ele passava, ele difundia o evangelho de Deus. Eu vou ler aqui uma coisa que eu notei aqui só para você entender. Ele pregou o evangelho em todos aqueles que cruzavam o caminho dele, diante de grandes e pequenos, não fazia acepção de pessoas. Para os judeus na sinagoga, Atos capítulo 9, versículo 20. Para os gregos, Atos 9, versículo 29. Para os judeus e os gentios, Atos 13, capítulo 13 ao 19. Para Lídia e Filipos, Atos 16, do 12 a 15. Para o carcereiro e sua família, Atos 16, 23 ao 29. Para os gregos em Atenas, Atos 17, 22 ao 31. Para o governador Félix, Atos 24. Para o rei Agripas, Atos 28. Para aqueles que estavam dentro do navio com ele, os marinheiros, Atos 27. Lá dentro da prisão, em Roma, na casa de César, Filipenses 4, 22. Nós vamos ver que na caminhada dele, mesmo ele estando preso, mesmo ele estando sendo escoltado, ele pregou o evangelho. E você que talvez não tenha o conhecimento, quarto das cartas, uma das mais importantes do Novo Testamento, das 13 que foram escritas por ele, foram escritas em prisões. Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão foram escritas quando ele estava nesse período de 2 anos preso. Aonde ele mesmo, quando escreveu em Filipenses 1, 22, ele fala para eles: olha, não precisa ficar aí triste e chateado não, porque essas prisões estão colaborando para o crescimento do reino de Deus. As minhas prisões, elas estão colaborando, porque agora eu estou tendo um momento de escrever para vocês continuarem firmes, continuarem levando o evangelho, continuarem pregando, porque vale a pena pregar o evangelho. Vale a pena, irmão, você falar para Jesus aí fora das pessoas. Sabe por que vale a pena? Eu estou aqui hoje porque um dia alguém falou de Jesus para mim. Eu era um maconheiro, eu era uma pessoa que não tinha nome na cidade. Eu escandalizei o nome do meu pai, da minha mãe, da minha família. Todos me viam como um mau caráter. E alguém um dia acreditou que Jesus podia mudar a minha vida e falou: Jesus tem um plano na sua vida. Aleluia! Tá aqui o Joninha, mamãe orou por ele 9 anos. Está aí hoje pregando a palavra de Deus porque ela acreditou que valia a pena falar de Jesus para ele. Está aqui recente nosso amigo Renildo, está ali fora, estava no mundo das drogas, no crack, quase morrendo, não sobrava um centavo, nem para ele comer na segunda-feira. Alguém chegou e falou para ele: Renildo, Deus tem um plano na sua vida. Aleluia. Jesus quer mudar a sua vida. Ele acreditou naquela palavra e hoje está aqui fazendo a vontade de Deus. Vale a pena você pregar, irmãos, o evangelho. Vale a pena você falar de Jesus. Nem todos vão querer, nem todos vão receber. Quando eu evangelizava no Brasil, ia de casa em casa, quantas vezes bateram a porta na minha cara, mas eu saí alegre porque tem uma promessa lá na palavra de Deus que fala, não uma promessa, uma palavra que fala que se eles não aceitar, bate, sacode a poeira do teu pé e sai, porque você apresentou, eles não quiseram. Nosso dever é levar o evangelho. Vamos fazer aqui uma ilustração.
Eu tenho um produto. Eu sou um vendedor. O meu papel é apresentar esse produto. Pastor Cássio, eu estou aqui com um lencinho para vender. Quer comprar? Não, não quero, estou vendendo para ele. Jordano, quer comprar um lencinho? Tem utilidade. Se estiver gripado, suar o nariz. Não, Viviane. Tá vendo? Eu estou vendendo, talvez eu não seja um bom vendedor, né? Talvez precise de uma desenvoltura melhor. Talvez eu precise de uma... Depois você falou que limpa o nariz, eu acho que vou comprar. Tá vendo? Já pensou de novo. Alguém quer comprar um lencinho aí? Tem muita utilidade. Estou vendendo um produto. Olha lá, achei um comprador. Eu também quero. Tá vendo? Muitos agora estão querendo comprar um lencinho. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Esse produto é a salvação que nós temos que apresentar para o mundo. Esse produto, nós temos que chegar e falar: Jesus é o rótulo que está aqui. Aceita Jesus? Só que eu não estou vendendo, não, é de graça. É de graça, você aceita Jesus? É de graça para você. Ele já pagou um preço naquela cruz. Ele derramou o sangue dele na cruz. É de graça. Igual eu apresentei o meu produto aqui, uns não quiseram, outros não quiseram e alguns vão querer. Assim é a salvação, irmãos. Eu tenho que apresentar ela. Eu sou o vendedor, ou seja, eu sou aquele que apresento salvação para as pessoas. É o meu dever, é o meu papel apresentar Jesus. Não é nada demais, só estou falando, Ele morreu por você, Ele pagou um preço para você, você estava condenado. O que te esperava era a morte eterna, é o inferno, é o lago de fogo, de enxofre, aonde o bicho não morre, o fogo não apaga. Você quer ir para esse lugar? É a sua vontade, a sua escolha. Mas se você não quiser, tem um lugar preparado para você, que a Bíblia diz que é lá no céu, aonde está o trono de Deus, aonde as ruas são de ouro e de cristais, aonde você não vai ter choro, aonde você não vai ter preocupações, aonde a glória de Deus vai ser a luz, o sol daquele lugar, aonde você vai ter paz eterna, aonde você vai ter alegria eterna. Isso tudo, irmão, só depende de uma escolha sua. Aceitar ou não aceitar, escolher ou não escolher, querer ou não querer. Aqui está o produto, a salvação, e ela é de graça. E o apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem isso, que ele aproveitou todas as oportunidades e todos aqueles que cruzaram o caminho dele. Ele falou de Jesus. Quando nós vamos ler a carta de Filemon, ele encontra um homem escravo chamado Onésimo, que ninguém dava nada para ele, porque o próprio nome dele significava que ele era inútil, não valia para nada, um escravo, nem dinheiro mais valia. E outra coisa, ele tinha roubado, enganado o patrão dele e estava fugindo e preso em outro lugar. E Paulo encontra com ele e fala: não, nada disso, você tem muito valor, porque você é uma alma que Jesus pagou o preço. Aleluia. Você é útil. Aleluia. Você que está aqui, você é útil para Jesus. Não pense que você não tem o valor. Não pense que você não vale nada. Não aceite as palavras que alguém um dia lançou na sua vida, que você não vai dar em nada, que você não vai ser nada, que você vai ser isso mesmo, que nada na sua vida vai mudar, não vai melhorar. Irmãos, isso é conversa de capeta, de Satanás, porque Jesus tem um plano, tem um propósito para a sua vida, e esse propósito de salvação vai muito mais além de salvação. Ele tem muitas coisas para fazer na sua vida. Aleluia! E nós vemos aqui que Paulo, ele tinha esse desejo, ele tinha essa chama que queimava no coração dele, que ardia. Ele não conseguia ficar sem pregar o Evangelho. Quando você vai ler lá em Coríntios, ele fala: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele fala que gastou, se deixou ser gastado, passou noites sem dormir, ele foi chicoteado, ele foi perseguido, mas em tudo ele foi fiel ao chamado dele e levou Cristo para as pessoas. A minha ideia aqui é essa. Paulo estava preso, e a Bíblia diz que todos vinham ter com ele, e ele com intrepidez pregava o reino de Deus e ensinava a respeito de Jesus para aquelas pessoas. Naquela época ali, irmãos, Paulo era para ter amordaçado a boca dele, ficado calado e falar: já que eu estou preso, agora eu vou ficar aqui, não vou fazer mais nada. A questão é, Paulo estava preso, mas ele estava fazendo a obra de Deus. E nós muitas das vezes estamos livres e não fazemos nada para Jesus. Não fazemos nada. Nós estamos num país semelhante ao nosso em questão de leis espirituais, religiosas,
que nós possamos pegar a nossa Bíblia, sair aqui pela rua, expressar a nossa fé. Agora tem países, irmãos, põe para mim, Daniel, faz favor, aquela imagem. Tem países que se você falar que você é cristão, quem acompanhou recentemente aí, e está acontecendo lá no Oriente Médio por causa do Estado Islâmico, cristãos sendo queimados vivos. Para eles não importa se é pentecostal, tradicional, se é católico, para eles a palavra cristão já basta. Você falar que tem Jesus na sua vida, para eles já basta para cortar o seu pescoço fora, apresentar a sua cabeça como troféu, ou pôr você mesmo dentro da jaula lá e queimar e ficar fazendo uma festa em volta daquela jaula. Quem já ouviu falar desse projeto Janela 10x40? Alguém que nunca ouviu falar? Aquele quadrado que está ali, irmãos, é um ponto que um estudioso fez, que está no mapa mundial, que significa 10 graus e 40 graus na escala da linha do Equador, aonde mostra 62 países que praticamente, escuta isso, é impossível você pregar o evangelho lá. Sabe o que é impossível? Que se você entrar com uma Bíblia igual essa aqui, lá, assim, eles te pegam e te matam só por causa da palavra de Deus. Aonde o budismo, o islamismo e o hinduísmo é que tolera aquela região. Ali naquele local estão 4 bilhões de pessoas que não foram alcançadas. Eu quero falar no âmbito de missão mundial. Nosso grande desafio é esse aí, alcançar as nações. Ali tem 3.500 pessoas, tribos, línguas e povos que não tem uma folha da Bíblia e até mesmo não tem nem a Bíblia traduzida para eles. 62 países, Afeganistão, Paquistão, Sudão, parte que abrange a África, países que não foram atingidos. Talvez você pense, mas isso aí para mim é impossível lá, pastor, lá naquele lugar. Ok, agora nós vamos para o nosso âmbito local, a nossa região onde nós vivemos. Será que não tem alguém que precisa ouvir de Jesus, de você? Diariamente nós encontramos pessoas, diariamente nós estamos em contato com pessoas, no nosso trabalho, na nossa escola, no Shopirite, no Semis Clube, na rua, na academia, aonde você estiver, eu tenho certeza que existe uma pessoa que está precisando de Jesus. Eu sei que tem uma pessoa que talvez ainda não confessou Ele como Salvador da vida dele. E muitas das vezes nós não temos preocupado com essas pessoas. Sabe por que você está aqui hoje? Um dia alguém interessou pela sua alma. Um dia alguém preocupou com a sua alma. Alguém teve a responsabilidade. Você está aqui não foi porque você quis escolher sozinho, não. Alguém chegou perto de você e falou: olha, Jesus tem um plano na sua vida. E será que nós temos preocupado com essas almas que estão aí fora? A Bíblia fala que o apóstolo Paulo ficou ali sem impedimento algum, pregando o Evangelho de Deus. E o final da história conta que não teve acusação contra ele, caducou aquele processo. E a história conta que ele foi solto, possivelmente fez a 4ª viagem missionária dele, aonde também escreveu as outras cartas, chamadas cartas pastorais. E depois disso, no ano de 67, prenderam ele novamente, porque Nero estava achando que ele seria um perigo para o seu império. E assim diz que ele foi decapitado e morto no ano 67. Um dos maiores pregadores que nós vimos no mundo antigo e que até hoje ele tem grande proporção no reino de Deus. Pessoas como Paulo, irmãos, pode nascer daqui hoje. Pessoas como grandes homens de Deus. Alguém que já leu aqui o livro Heróis da Fé sabe do que eu estou falando. Tem um dos homens que eu peguei o exemplo dele para me falar, que chama Leonard Moody. Alguém já falou desse Moody? Alguém ouviu falar desse pregador? Um jovem que com aos 22 anos, ele deixou tudo na vida dele para pregar o Evangelho de Cristo. Ele queria pregar na igreja e muitas das vezes ele não tinha oportunidade na igreja. Sabe o que ele começou a fazer? Saía para as ruas, pregando o Evangelho nas ruas.
Com menos de um mês, ele já tinha um lugar de reunião para dar estudo, escola bíblica dominical. E aquilo foi crescendo, foi crescendo. A história diz, a biografia dele, que ele uma vez fez mais de 2.000 visitas num dia. Já viu o que é isso, irmãos? Mais de 2.000 visitas num dia. No final da história dele, eles calcularam aproximadamente 50.000 almas que ele ganhou. Se eu fizer uma pergunta aqui para mim e para você, será que ela vai ter um impacto? Quantas almas você já ganhou para Jesus? Agora você fala, mas eu prego, pastor, eu prego, eu falo e nunca ganhei uma. Agora nós vamos entrar numa outra questão. Não importa se você nunca ganhou uma alma para Jesus, o que você não pode deixar de fazer é pregar. Fala, semeia a palavra como a Marília falou. Nós vemos o profeta Jeremias, um homem que teve um chamado dificílimo, uma tarefa, uma obra, diante de um povo perverso. Ele pregava, ele falava, ele chamava ao arrependimento, ele falava que ia vir a condenação, ia vir o cativeiro, e os reis não ouviam, endureciam o coração. O povo, por mais de 30 anos, Jeremias pregou, não ganhou uma alma para Deus, mas ele pregou, ele falou, ele foi fiel, ele cumpriu. Quem não ouviu, recebeu a consequência do cativeiro babilônico. Isso é muito importante, irmãos. Nós temos que estar conscientes disso. Deus quer levantar homens e mulheres, como esse homem, apóstolo Paulo, que aproveita todas as oportunidades de pessoas que cruzam nossos caminhos. Todos nós temos oportunidade, todos os dias, de pessoas que cruzam nossos caminhos. Pessoas, talvez crentes, que saíram da igreja, que afastaram, estão fracas espirituais, precisam do nosso apoio, precisam da nossa ajuda. Se você não tem essa ousadia, peça a Deus. Eu estava falando de mudo. Ele, num determinado momento da sua vida, a história disse que ele andava, isso não aconteceu nem uma, nem duas, nem 1000 vezes, muitas vezes, andava a cidade toda, noites e noites e noites, orando a Deus, pedindo: Deus, me dá almas, me dá almas. A oração dele era essa, só pelas ruas da cidade: me dá almas, me dá almas, me dá almas. Arde meu coração, Jesus, eu quero almas, me dá almas, me dá almas. E o apóstolo Paulo, irmãos, não precisou correr atrás de pessoas, as pessoas vêm atrás dele. E quantas vezes as pessoas vêm atrás de nós, nós nem precisamos ir atrás. E a história desse grande pregador, que viveu de 1829 até 1899, na época dele, do século XVIII, quando ele foi fazer uma cruzada internacional na Inglaterra. Depois que ele voltou de lá, ele saiu daqui dos Estados Unidos, do estado de Massachusetts. Ele era um simples professor, lecionador de escola bíblica dominical. Quando ele voltou da Inglaterra, ele já era reconhecido como o maior pregador daquela época. Deus quer levantar você para ganhar almas nessa terra. Talvez você está aqui no anonimato. Talvez você está aqui, basta somente você abrir sua boca, irmão. Vou falar aqui só mais 2 testemunhos e vou entregar a palavra para o irmão Jacinto. Um certo corretor de imposto, também aqui nos Estados Unidos, foi numa casa para ver o que estava acontecendo, porque os pagamentos não chegavam, os telefones não eram atendidos. E ele bateu na porta daquela casa por uma vez. Ficou ali mais ou menos 20 minutos, ninguém atendia, mas ele escutava barulhos dentro daquela casa. Novamente ele voltou no outro dia. No terceiro dia que ele voltou, ele falou: a última vez que eu vou insistir. Ele era um cristão. E ele bateu na porta, ele escutou uma voz falando: o que é que você quer aqui? Eu preciso falar com você. Eu não tenho nada para falar com você, o dono da casa. Mas nós temos que conversar, ver o que está acontecendo, porque eles vão tomar a sua casa. Eu estou aqui para nós entrarmos num acordo. Não quero falar com você. E o homem que estava do lado de fora, ele insistiu: eu preciso falar com você. Eu preciso falar com você. E ele insistiu tanto, que ele falou assim: não, eu não vou falar com você, nem nada de casa, nada não. Que Deus tocou no coração dele naquele momento e fala assim: fala da minha palavra para ele. E aquele homem, 25 anos que era crente, nunca tinha abrido a boca dele para pregar de Jesus para ninguém.
Ele falou que queria sair dali e correr, porque tinha acontecido com ele uma experiência que ele nunca tinha na vida dele. Ele foi cobrar da pessoa e Jesus falou com ele: não cobra nada desse homem, fala de Jesus para ele, fala de mim para ele. E ele fala que o homem abriu a porta. Quando o homem abriu a porta, era um senhor de aproximadamente 80 anos, com a barba branca, parecendo um Papai Noel. E ele disse: o que você quer falar? Ele falou rasgado, dizer que não tinha experiência nenhuma, não sabia nem como evangelizar. Falou: eu quero falar de Jesus para você. Você tem uma Bíblia? Ele falou que o homem falou: não sei se tem uma Bíblia aqui. Foi na biblioteca que ele tinha ali, vasculhado, até que acharam uma Bíblia toda empoeirada. E ele falou que não sabia onde abrir, orando em pensamento. Ele falou que abriu a Bíblia assim, a Bíblia caiu aberta em João, capítulo 3, versículo 18. Porque todo aquele que crê no Filho de Deus será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E ele falou que simplesmente leu, e ele em pensamento: e agora o que eu falo para esse homem, Jesus? Ele falou que não precisou de falar nada. Ele falou que aquele homem já estava em lágrimas, em prantos, que a barba dele já estava molhada de lágrimas. E ele pegou e falou assim: você quer receber Jesus? A única coisa que ele falou para ele. Ele falou: eu quero, mas primeiro eu quero que a minha mãe também receba. Aquele homem falou: esse homem está doido, um homem de 80 anos querendo levar eu para a mãe dele aceitar Jesus também. E ele foi rumo à cozinha. E quando ele chegou na cozinha, uma senhora de 82 anos, paraplégica numa cadeira de roda, já havia 80 anos que ela estava naquela situação, sem poder sair de casa, sem poder se locomover. E quando aquele barbudo chegou e falou: mãe, esse homem veio falar de Deus, esse homem me apresentou Jesus. Aquela mulher também entrou em pranto, e ele não sabia o que estava acontecendo, e ele, mais perdido, falou: e agora, Jesus? Aquela mulher ficou babucejando por mais de 20 minutos. Quando chegou o momento que ela falou: quando meu filho tinha 2 anos, eu sofri um acidente, fiquei paraplégico e nunca mais saí de dentro dessa casa. E por 80 anos eu tive orando a Deus para uma pessoa vir aqui falar de Jesus para mim. E hoje está se cumprindo. Eu e meus filhos estamos aceitando Jesus. Vale a pena, irmãos, pregar? Vale a pena falar de Jesus? Para nós encerrarmos agora, imagina que nós aqui estamos numa embarcação, estamos navegando mar fora, mar dentro, já estamos em alto mar. Vem aqui, pastor Cássio, vem aqui, Joninha, vem aqui, Roninho, faz favor. Eu ia fazer ilustração, mas faltou os coletes salva-vida. Foram 3 coletes neles aqui. E nessa embarcação tem meu primeiro salva-vida, segundo salva-vida e o terceiro salva-vida. Então dentro do barco, toda embarcação tem que ter salva-vida e colete salva-vida. Só na minha aqui que não tem. Imaginário, né? E o barco já vai, o navio já vai. E de repente, todos aqui, nós estamos no navio, acontece um acidente, começa um naufrágio, as pessoas começam a se desesperar. Uns pulam para dentro d'água. O pastor Cássio agora, o primeiro salva-vida, fala: gente, vamos fazer alguma coisa. Fala com eles, pastor, vamos fazer alguma coisa. Está tendo um naufrágio, vamos pegar os botes salva-vida. Só que o Joninha dá a mão para ele e se prontifica. Vamos, pastor. E o Roninho: não, eu vou ver aqui primeiro, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou salvo, estou dentro do bote salva-vida. Estou dentro do bote. Vou esconder aqui para ninguém me ver. E o pastor Cássio, mas o Joninha começa a pular na água e pegar a mão de um, pegar a mão de outro, trazer para dentro daquele bote salva-vida. E o papel do salva-vidas, irmãos, às vezes é ele ficar lá dentro d'água e os que estão dentro d'água vir para dentro do bote, porque ele tem que salvar vidas. O que eu quero dizer com isso? Esses 3 que estão aqui se chamam salva-vidas de Jesus. O bote é a igreja que está aqui, aonde nós temos que trazer as pessoas aí fora que estão naufragando as suas vidas, os casamentos perdidos em drogas. No momento, irmãos, em que nós estamos aqui agora, escutando a palavra, você está sentado aí nesse banco, tem uma pessoa, talvez no quarto dela, sem saber o que fazer, com um revólver apontado para a cabeça,
se drogando, tem pessoa que está pensando que a vida dele acabou, sabe por quê? Porque tem salva-vidas que está preocupando somente com ele e não sai lá para socorrer, não sai lá para salvar essas pessoas. Tem algum salva-vida de Jesus aqui essa noite? Aleluia. Tem algum salva-vida de Jesus aqui essa noite que vai vestir um colete e vai engajar nessa obra e vai difundir esse evangelho? Pode sentar, pastor. Obrigado, irmãos. É isso aqui, irmãos, que é ser igreja de Jesus. É ser salva-vida dos perdidos que estão aí fora. Veste esse colete de Jesus. Eu vou pegar agora, só para me fechar o tema, alcançando os não alcançados. Para Deus, não tem ninguém longe do alcance dele. Não existe ninguém longe do alcance do amor de Deus. A distância do perdido até a mim, sabe o que é? Eu estender a mão para ele e puxar ele para Jesus. Essa é a distância do perdido até Jesus. O não alcançado, o não evangelizado, é eu estender a mão para ele e chamar ele para Jesus. Esse é o meu dever, esse é o seu dever. Dê uma palma para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, que palavra maravilhosa é essa?